Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente conversar sobre alguns assuntos. O vídeo de hoje eu vou deixar gravado porque eu quero colocar algumas imagens para vocês visualizarem. Então, o vídeo da quinta-feira vai fazer parte da lista do Faça Você Mesmo, onde eu vou ensinar tanto a cultivar algumas plantas, quanto preparar algumas receitas, requeijão, queijo, carne seca, enfim, várias coisas que eu quero ensinar pra vocês. Então a quinta-feira vai ser o dia do Faça Você Mesmo. E eu quero começar falando com vocês sobre ter algumas plantas em casa e o quanto isso é interessante para sua alimentação, para sua vida saudável. O foco vai ser aqui espaços pequenos, né? Uma mini horta, alguma coisa plantada em vasos, alguma coisa nesse sentido. Nada muito grande, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem aí uma horta externa e tal. Eu posso até falar sobre isso em alguns outros vídeos. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre solo, sobre adubação e tal. E aí eu vou focar nesse primeiro momento nessa playlist do Faça Você Mesmo, os vídeos que é pra fazer uma horta caseira. Aí eu quero ver se mais pra frente eu continuar a gravar a parte mais agronômica dessas hortas e tudo, pra quem tem um espaço em casa, quer cultivar plantas maiores ou ter mais plantas, né? Pensando nesse foco das mini hortas, eu quero começar falando pra vocês que a gente tem que sempre lembrar que o ser humano, que nós desde sempre cultivamos os nossos alimentos. As pessoas focam muito em dietas ancestrais, de você caçar e colher e tal. Isso é sempre um grande foco, né? Que no início a gente caçava e colhia, por isso que a gente tem que se alimentar dessa forma, daquilo que a gente poderia caçar ou poderia colher na natureza. Mas já existem vários indícios históricos que nos dizem que os mesmos povos nômades, eles paravam por um tempo em determinado local onde a fertilidade era maior. A história mais conhecida aí tem a ver com o Egito, né, na época do Rio Nilo, quando o Rio Nilo enchia e depois voltava, ele deixava essa margem do Rio Nilo extremamente fértil, então os povos migravam para lá, costumavam fazer seus cultivos ali, plantar e depois se retirar para outros locais quando a colheita era feita. Por quê? Porque sempre existiu essa relação entre cultivar e consumir, assim como coletar e caçar dos seres humanos. A história bíblica, quando ela nos fala do período que o povo passou migrando, né? Ali Abraão, que foi um estrangeiro por muito tempo na Terra Prometida, mas a Bíblia nos fala que ele levava o seu rebanho consigo, então algum tipo de alimento sempre era produzido, né? A Bíblia cita coalhada, então a carne vem dali. O ser humano, ele sempre teve, seja ela na história bíblica ou seja ela na história que a gente estuda na escola e tal, se você for pesquisar, nós sempre tivemos essa relação de cultivar a nossa comida. Isso é muito importante, porque apesar de você, quando for pesquisar, você vai dizer assim, ah, mas a internet diz que, ou as nutricionistas dizem que quando a gente congela alguns alimentos, por exemplo, salsinha, cebolinha, eu posso comprar, higienizar, secar, congelar. Eu quero ensinar isso para vocês também, fazer do modo correto. Posso, mas o sabor desse alimento congelado, ele é muito parecido com o in natura, mas ele não é igual. Você colher ali do seu próprio vaso, da sua própria plantinha, picar e colocar na comida, aquilo tem um sabor diferente, tem uma energia diferente nesse alimento. Porque ele estava vivo, enfim, tem todas essas questões que a planta também é um ser vivo, então ela estava ali, né, absorvendo luz, absorvendo nutrientes até o momento que você for usar. E isso para sua alimentação, ela é muito importante. Eu sei que a maioria das pessoas não tem um espaço grande, eu hoje também não tenho, porque eu moro num apartamento, então eu também não tenho um espaço muito grande, mas eu tenho sim algumas plantinhas aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês isso, que eu não preciso ter um espaço grande para ter coisas que eu uso no meu dia a dia. Aí você vai escolher, né, o que você usa no seu dia a dia. Geralmente a gente fala muito em temperos, então cebolinha, salsinha, manjericão, coentro,
orégano, tomilho, sálvia, alecrim, que mais? Esqueci de alguma coisa? Acho que os básicos são isso, né? Aí a gente tem algumas plantas exóticas que as pessoas gostam de cultivar. Tem aquela plantinha chamada quinora, que tem cheirinho e gosto de caldo de galinha, ela é bem legal, só que é difícil de achar. Eu, por exemplo, aqui em Minas, eu ainda não encontrei, tô esperando alguma das meninas que eu compro muda encontrar pra mim, para que eu possa cultivar na minha casa. Tem o curry, que é outra planta bem legal também para você ter como tempero, que não é o mesmo curry que você compra na casa de produtos naturais, tá? Porque o curry que você compra na casa de produtos naturais, ela é uma mistura de ervas, que na verdade lá na Índia, onde esse tempero é originário, ela é chamada de masala. É uma mistura de ervas onde cada família faz a sua própria mistura de ervas, o seu próprio tempero e usa. Então, na casa de cada um que você vai, essa masala tem um gosto diferente, porque cada família coloca mais canela, mais noz moscada, um pouco mais de açafrão, um pouco mais de páprica, um pouco menos, e aí um pouco mais de pimenta, vai ajustando, né, conforme o gosto da família. O curry, ele é uma planta, tá? Que ele tem esse sabor que você não define bem que erva que ele é, mas ele é muito gostoso. Ele é uma planta ainda bem rara de ser conseguida aqui, mas que eu vou buscar ela aí pra gravar pra vocês e mostrar. A ideia de hoje não vai ser montar os vasos, tá? Eu vou ver se eu gravo pra próxima quinta-feira pra montar os vasos pra vocês, ensinar certinho como é que planta. O foco vai ser como vocês podem fazer. Eu vou colocar aqui uma sequência de fotos, né? E vocês vão ver que eu posso, desde plantar em vasos de barro, em vasos de plásticos, colocar na minha janela, colocar em uma bancada, ter isso na minha sacada, enfim, de várias formas. O foco aqui é possível fazer, tá? E vocês vão ver como isso é benéfico. E aí eu quero trazer dois pontos muito importantes de benefício para vocês que têm chamado a atenção. Uma amiga minha, a Dulce, ela falou pra mim na última vez que a gente se encontrou: na minha casa tudo tá dando choque, as cobertas estão dando choque, tudo tá dando choque. Vou te dizer, se você tiver plantas em casa, as plantas te ajudam a diminuir essa questão da energia estática, porque quando você leva choque nas coisas, é porque o seu corpo tá com muita energia estática e a sua casa também. A nossa energia estática, a gente costuma conseguir liberar ela quando a gente fica de pé descalço, em contato com o solo, né? Pode ser num gramado ou na terra mesmo. Você vai lá, coloca o seu pezinho uns 30 minutos lá e essa energia estática que tem no seu corpo, ela vai fluir para a terra, né? Vai trocar e aí você consegue ficar estável. E a sua casa, ela consegue trocar essa energia estática com as plantas, porque as plantas, elas limpam o ambiente dessa energia, né? Porque elas consomem a energia do ambiente. Não que eu não acredito, tá? Eu já vou deixar aqui um parênteses, esse negócio. Você coloca tal planta para limpar a energia ruim do seu ambiente. Coloca tal planta para isso, tal planta para aquilo. Maus fluidos. Gente, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando que a planta, ela faz processos, fotossíntese e respiração. Para isso, ela usa o que tem no ambiente. Então, ela vai absorver moléculas químicas que tem no ar e a gente não está enxergando. Ela vai absorver principalmente oxigênio e vai liberar dióxido de carbono, basicamente. Algumas plantas fazem alguns processos diferentes, dependendo da planta que você tiver em casa. Mas é muito importante que você tenha essas plantas, porque quando você vai numa floresta, você não tem energia estática, porque essa energia é absorvida pelas plantas, elas estão sempre funcionando, vamos dizer assim, que nem o nosso organismo. A gente não para, o nosso sangue não para de circular porque eu tô dormindo, o nosso sangue não para de circular porque eu tô sentada estático. Eu tô sempre em funcionamento, as plantas funcionam da mesma forma. E ter elas no nosso ambiente
diminui essa energia estática que tem na nossa casa. Vai ser muito bom para você ter plantinhas, mesmo que elas sejam pequenininhas na sua casa. Eu sempre foco, eu adoro flores, eu gosto muito, mas eu foco sempre em ter plantas úteis para minha casa, né? As flores, elas acabam muitas vezes ocupando um espaço de uma plantinha que eu poderia estar consumindo, né? Você tem um vaso de flor. Essa aqui tá aqui atrás é artificial, porque aqui não pega sol, então eu não tenho como ter uma planta de verdade, né? Mas nos lugares onde pega sol, eu sempre prefiro ter uma planta que eu posso consumir, uma cebolinha, uma salsinha, um manjericão, que isso, além de ter o benefício da questão da energia estática, ainda vai me prover um alimento. Isso é bem legal. O segundo ponto sobre essas plantas que eu quero falar para você é a questão de umidade do ar. Essas plantas, elas respiram, e quando respiram, elas equalizam a umidade do ar. Aqui em Belo Horizonte, acho que deve fazer uns 4 meses que não chove. Então o clima tá muito seco, as pessoas estão tendo bastante problemas respiratórios, e até pelo fato de você ter que irrigar a sua plantinha, e aí depois ela vai respirar e perder essa água para o ambiente, a sua casa já vai ficar com um nível de umidade bem melhor. Você vai ver que as questões respiratórias da sua família vão melhorar. Se você estiver dentro da sua casa, algumas ervas aromáticas que ainda tem um cheirinho, além de tudo, tipo orégano, tomilho, hortelã, sálvia, alecrim, isso vai deixar o ambiente mais gostoso, vai melhorar muito a sua saúde. E sem contar que é vida, né, gente? Uma casa que tem vida, ela tem uma vida diferente. Ela tem um outro ar, ela tem um outro clima, tudo muda. Experimente pôr na sua casa plantas. Ah, mas eu não sei cuidar das plantas, as minhas plantas morrem, eu não tenho paciência. Eu tenho amigas minhas que falam, se eu não gosto, eu não tenho tempo pra nada, eu não vou cuidar delas. Hoje a gente tem muitas opções para você cuidar das suas plantas. Nós temos vasos auto-irrigáveis, onde você coloca água uma vez por semana, e aí por um sistema de capilaridade, essas plantas absorvem água, você não precisa se preocupar com ela, você só vai lá, colhe, e uma vez plantada, a maioria das plantas você vai ter que mexer se elas morrerem, né? A gente tem a questão de que as plantas precisam ser colhidas com uma frequência, aí você vai usar elas vão rebrotar. Ah, mas eu tenho que colocar adubação com frequência? Sim e não, se o solo for bem preparado, você pode ficar 2, 3 meses sem precisar mexer nesse vaso, aí quando você for mexer, você tira um tempo só pra isso, não demora tanto. Quando eu vou mexer nas minhas plantas, assim, ó, em 2 horas eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer e ainda sobra tempo. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Hoje a gente consegue comprar. Ah, eu não quero ter muito trabalho. Você compra, vai custar mais dinheiro, né? Mas você compra substrato já pronto, com toda a adubação, com tudo. Você só mistura lá um bocache, que é um tipo de adubo, e tá pronto. Você não precisa mais se preocupar com isso por 60 dias, 90 dias. Então, não é desculpa. Não é desculpa isso de que eu não tenho tempo, eu não consigo cuidar, eu não lembro de dar água. Hoje em dia isso aí já não é mais desculpa, porque é só você comprar o recipiente que se encaixa na sua vida para você ter a sua plantinha. E aí você pode tanto ter vasinhos individuais, né? Cada um para sua plantinha, tudo certinho, conforme você achar mais bonito, mas também é possível que você tenha uma única jardineira, uma bacia, um vaso grande, onde você vai plantar ali os seus temperos preferidos, aquilo que você usa mais. Aí eu tenho um lugar só para pôr na minha casa e vai caber só uma bacia, sei lá, dessas, uma jardineira. Ou eu vou colocar no parapeito da minha janela, aí tem que ser uma jardineira grande. Você pode colocar tudo lá, você vai plantar as plantas de acordo com o que... eu vou deixar aqui sugestão para você já de cara. Salsinha é uma planta que a gente sempre planta sozinha, porque ela cresce muito melhor quando ela tá sozinha. Eu tenho na minha horta ela plantada com uma outra planta que se chama nirá. É um tipo de alho em folha, uma planta de origem japonesa, é um alho em folha. Ela parece com uma cebolinha. Se você ver esses vídeos coreanos,
onde as mulheres plantam, colhem, armazenam, ela vai aparecer, e até na tradução ela aparece como cebolinho. Mas no próximo vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês. Ela tem cheiro de alho, é uma folha achatadinha, fininha, não é redondinha que nem a cebolinha. Com essa planta, a salsinha até que cresce bem, mas é difícil de você conseguir encontrar ela pra comprar. Eu tenho, porque eu já cultivo elas e vou levando a muda de um lugar pro outro há muito tempo. Elas são bem difíceis de morrer, elas são bem rústicas, então elas suportam bem esse convívio com a salsinha. Mas de preferência você plante ela sozinha. Outra planta que de preferência você deve plantar sozinha é o hortelã. O hortelã é muito bom, ele é cheiroso, ele é maravilhoso pra você ter dentro de casa. Ele cresce muito agressivamente, então sempre plante ele sozinho. As outras plantas você pode ter numa jardineira misturada. Você pode ter cebolinha, manjericão, orégano, tomilho, alecrim, tudo no mesmo espaço. Só você tem que lembrar o tamanho dessas plantas. Por exemplo, se eu vou plantar um orégano, ela vai virar uma bola assim, né? Então eu tenho que ter esse espaço para essa planta ocupar. Eu não posso apertar muito, então às vezes é melhor eu escolher bem aquilo que eu quero, aquilo que eu costumo usar, aquilo que eu gosto mais de usar. E a altura das plantas, né? O manjericão e o alecrim vão crescer plantas mais altas, ocupam menos o espaço do vaso. O alecrim e o manjericão. O tomilho e o orégano, por exemplo, eles vão ocupar mais a base do vaso ali, como vão cobrir o vaso. Então você tem, eu posso ter essas 4 plantas no mesmo vaso? Posso, mas aí eu tenho que ter essa noção de espaço. A cebolinha ela vai crescer para cima, então vai ocupar um espaço diferente. Eu posso plantar coentro, se eu gostar de usar coentro na minha comida. É um tempero que eu particularmente não gosto, mas eu sei que tem bastante gente que gosta e usa, então você pode plantar ali também. Mas sempre tem em foco aquilo que a sua família gosta de consumir, aquilo que você gosta de ser fresco. Outro ponto que eu vou falar pra vocês é a questão do custo financeiro, né? Então, eu vou ter sim um custo financeiro para implantar essa minha mini horta, então eu vou comprar esses vasos, jardineiras, posso usar reciclagem, resto de garrafa PET que eu reutilizo, fundo, enfim, faço dele um vaso. Existem várias ideias que a gente pode usar. A minha horta hoje ela é toda reciclada, né? É feita com caixa de isopor e garrafa PET, basicamente. Então eu não tenho vasos nela, não tenho nada. Foi toda reutilizada, que na época que eu montei eu não tinha muito orçamento. Eu foquei em comprar, então, a parte de terra, substrato, e usei o que eu tinha aqui de material para servir como vaso, né, como recipiente. Você pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Você vai ter esse custo de comprar terra, as mudas. Eu não recomendo para quem nunca plantou horta começar por semente, porque elas dão mais trabalho. Inclusive eu tô cultivando algumas sementes, algumas germinam, algumas não, demora, tem um tempo. Você tem que analisar bem a questão do período que você está plantando, não é nem toda semente você consegue plantar durante todo o ano, então você tem que esperar a época certa para plantar. Enfim, precisa de mais umidade no seu ambiente ali, onde você vai germinar suas mudas. Geralmente a gente faz uns berçários pequenininhos, usa uma embalagem reciclada, alguma coisa eu posso até mostrar pra vocês. Mas pra quem nunca plantou nada, as sementes elas são sempre mais difíceis. Mas sempre com mudas, você consegue comprar umas mudas que vem de caixaria, né, que é aquela que vem no saquinho, ou uma muda grande já no vaso, ou mesmo as mudinhas pequenininhas que é vendida em algumas folhas. Aqui, lá no sul, eu comprava sempre na agropecuária. Aqui em Belo Horizonte, como é capital, eu não consegui achar uma agropecuária ainda. Eu estou comprando numa floricultura que vende. Eles pegam aquelas bandejas de mudas, né? Eles compram do produtor e aí você vai lá e compra quantas mudinhas você quiser. Isso é bem legal. Eu posso plantar nessa horta também alface, chicória, almeirão. Posso plantar um monte de coisa, tomate, pimentão, enfim, um monte de coisa, depende do espaço que eu tenho. Eu posso ir com o tempo mostrando pra vocês
cada espécie. Mas hoje o foco é começar com os temperos, porque é uma coisa que toda dona de casa usa e que geralmente a gente compra toda semana. E o custo, e aí que eu quero falar pra vocês sobre o custo, né? Vou ter esse custo de implantação. Essas plantas, elas não precisam de uma renovação tão rápida assim, né? Se você pegar, as pessoas dizem que manjericão ele vai ficar bonito por 1 ano e meio, 2 anos, é um tempo bem longo. Eu nunca troquei meus pés de manjericão, eu só não deixo eles florescerem. Então quando eles florescem eu vou lá, corto as flores, ele fica verdinho de novo, ele fica bem bonito. Sálvia também é a mesma coisa, só você manter ele sem flores que ele perdura por vários anos. Orégano, tomilho e o alecrim é a mesma coisa das flores, também se tira as flores ele fica verdinho bonito. O alecrim, o tomilho e a hortelã, basta você fazer uma poda que deixa só assim, sabe, só as raízes quase, aí você faz aquela boa poda, joga um pouquinho de humus de minhoca em cima, assim, quase tapa aquelas raízes, aí vem uma brotação nova, você não precisa trocar a planta. A cebolinha também é só você saber colher ela, vou mostrar pra vocês. Você colhe ela bem embaixo, corta lá na partezinha branca, ela rebrota. Você não precisa ficar trocando de muda, você não precisa ter esse trabalho. É muito simples de você manter. A planta mais difícil de você cultivar assim sequencialmente é a salsinha, porque essa assim ela vai acabar morrendo, o coentro também. Então você vai precisar sempre estar colocando mudas novas. Mas como a salsinha é uma planta que você coloca num vaso separado, então é muito tranquilo. Quando ela parar de produzir ali, que você vê que ela vai começar a ficar feia, você arranca aquela muda, põe um pouquinho mais de adubo, planta uma muda nova e tá resolvido o seu problema. Você não precisa se preocupar com isso. Ao contrário do que acontece quando você tem que ir sempre, aqui, pessoal, no sul a gente chama de fruteiro, aqui o pessoal chama de sacolão, enfim, ou no supermercado, dependendo da cidade onde você tá, você tem que sempre ir lá fazer essa compra. Aí você vai me dizer, mas não é um custo tão alto, eu gasto aí 10, 15 reais por semana comprando esses temperos, não é toda vez que eu compro. Beleza, eu sei. Será que você não usaria muito mais esses temperos se eles estivessem disponíveis na sua casa? Porque esses temperos, eles são fonte de muitas vitaminas. Eu vou colocar aqui os quadrinhos para vocês olharem. Fonte de vitamina, por exemplo, salsinha é muito rica em vitamina C. Todas elas têm propriedades anti-inflamatórias, antibióticas. Enfim, os benefícios que você tem para a sua saúde são muito grandes. Será que você não... Eu senti isso. Eu passei a usar muito mais tempero. Faz agora 1 ano e 1 mês que eu tô morando em Minas. E eu consegui montar minha horta faz uns 90 dias. Nesses 90 dias eu tenho usado muito mais tempero, muito mais salsinha, muito mais cebolinha, muito mais manjericão na minha alimentação, na alimentação da minha família, do que eu usava antes. Porque às vezes você vai lá uma vez na semana, você compra uma determinada quantidade e você usou tudo. Então o resto da semana você ficou sem e você não vai mais usar. Sempre pense nisso. Será que é bom? Será que é ruim? Qual é o benefício que eu tenho em cultivar? E pra mim isso fez muita diferença na minha casa. Como eu falei, o objetivo do canal é sempre compartilhar a minha experiência, aquilo que deu certo na minha casa. Pra mim melhorou muito. A gente tá tendo aí vários surtos, né, de rinite, pneumonia, e isso e aquilo aqui em casa. A nossa saúde tá tranquila e eu atribuo muito a hábitos alimentares. Essa questão de você consumir mais essas plantas, e inclusive alguns livros de agronomia vão classificar esses temperos como plantas aromáticas, né? Ou plantas medicinais. Por quê? Porque elas trazem mais benefícios para a nossa saúde do que só os nutrientes. Elas são fontes de algumas moléculas que são usadas aí até em medicamento, em óleo essencial, porque fazem muito bem para a nossa saúde. Então, sempre foque nisso. Às vezes é muito melhor você ter na sua casa disponível para você usar. Se você tiver em excesso, você pode desidratar, você pode congelar, você pode guardar, mas sempre você vai ver que não sobra, tá? Aqui em casa não sobra para me congelar, eu não preciso me preocupar em tirar um tempo, lavar, congelar ou secar essas plantas. Eu acabo usando o que eu tenho disponível, porque não é muito, né? Porque o meu espaço é pequeno.
tudo para consumo mesmo durante as nossas refeições aí, tá bom? Acho que por hoje é isso que eu quero compartilhar com vocês. A gente vai voltar a gravar os vídeos então na segunda-feira. Segunda-feira eu pretendo falar sobre farinha de trigo. Nessa semana eu falei sobre leite, semana que vem eu vou falar sobre a farinha de trigo, tá bom? Tenham todos um ótimo final de semana, que o Eterno abençoe a vida de vocês grandemente.